Olá, esse é o programa Dependa de Deus e eu sou Mônica Sampaio. Eu vou fazer uma dobradinha aqui. Eu vou gravar o programa de áudio de hoje, o programa Dependa de Deus, junto com o programa de vídeo. Então, você vai ouvir o áudio do programa que vai ser transmitido pela Rádio Perfeito Louvor na semana que vem. A semana que vem é a semana que você vai ouvir, tá? Nós vamos falar sobre perdão, sobre história de superação, aqui no programa Dependa de Deus. Ouça diariamente na Rádio Perfeito Louvor, www.perfeitolouvor.com.br, das 22h30 às 23h30, o programa Dependa de Deus com Mônica Sampaio. É preciso nascer Manassés em nós para podermos gerar Efraim. Essa é a história de superação de José, o José do Egito, de Gênesis 41. O segredo do perdão. Aos 30 anos de José, Deus interveio, dando a oportunidade dele ser ouvido por Faraó e ser elevado à condição de primeiro-ministro ou vice-rei, vice-faraó, como você quiser. José denominou seu primeiro filho Manassés, que significa esquecimento. Ele compreendeu que precisava esquecer o passado, as mágoas, os ressentimentos, as disputas, as deslealdades e injúrias que sofreu para poder gerar Efraim, que significa prosperidade. Primeiro, nós geramos o esquecimento de todo um passado de dor, de fracassos, de discórdias, de rejeição, para podermos prosseguir e dar à luz ao segundo filho na nossa vida, que é a prosperidade. Perdoar não é fácil. José, quando se encontrou com os irmãos e revelou-se aos irmãos, ele chorou, demonstrou toda a sua dor, toda a dor que sofreu durante todos esses anos e deu um nome a tudo isso que ele passou. Vocês me venderam e causaram muito sofrimento a mim. Mas vamos esquecer essa história, vamos deixá-la no passado, porque não vai fazer bem nenhum, nem a mim, nem a vocês. Deus usou o mal para promover o bem. Ele, mesmo não entendendo que aquela maneira estranha de Deus operar iria tanto beneficiá-lo, tanto ressarci-lo de tanto tempo de sofrimento e humilhação, como também aqueles que foram os causadores dessa situação toda na vida de José, foram os responsáveis por todo o período de humilhação. Se José pudesse escolher, obviamente ele escolheria o amor e a companhia da sua família a um alto cargo no governo do Egito. Se ele tivesse tido essa escolha, obviamente ele não ia falar, tá bom, eu passo por tudo isso, depois eu vou ser o primeiro-ministro do Egito. Não ia acontecer isso, né? José tinha o amor e a predileção do seu pai, o amor da sua mãe. Obviamente ele não ia querer passar por tudo isso. Ah, não, tudo bem, eu prefiro ser primeiro-ministro ou vice-rei do Egito. Não. Por isso que em algumas situações da nossa vida, Deus não nos dá escolha, não nos dá opção de escolha. Porque se a gente soubesse que teríamos que passar pelo que passamos, muitos de nós não teriam escolhido. Diriam, não quero. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 14, verso 36, ele diz a Deus, Pai, tudo te é possível.
afasta de mim esse cálice. Aí depois ele para, pensa, ora, e creio que convencido pelo Espírito Santo que estava sobre ele, ele diz, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E ele passou pelo que ele passou. E nós nos gloriamos nele, porque por ele, nós temos a oportunidade de vivermos novamente, de sermos ressuscitados espiritualmente, de sermos reconciliados com Deus. José teve que superar vários obstáculos internos e externos para se estruturar. Os obstáculos externos nós vimos, né? Injúria, prisão injusta, ser vendido como escravo, habitar dentro de uma cova sem saber se ia sair ou não, até o irmão chegar lá e libertá-lo. Deus estava no controle de tudo. A superação é algo que é individual. Não é Deus que vai fazer com que você se supere. A superação é uma decisão individual. É uma decisão de ter fé, é uma decisão de ser otimista, é uma decisão de não se deixar abater pelas circunstâncias. José decidiu superar. José decidiu confiar em Deus, temer a Deus. José decidiu não olhar para as circunstâncias, não basear suas decisões pelas circunstâncias momentâneas, pela loucura, pela perplexidade daquela situação toda. De favorito, ele se torna um rejeitadaço. Não é rejeitadinho, não. É super, hiper, mega rejeitado. Muita coisa em nossa vida é moldada por esses obstáculos externos e internos. Os internos são as ausências paternas e ou maternas, os ciúmes, as invejas, a rejeição, conspirações contra nós, reais ou imaginárias, separações de familiares. Muita coisa em nossa vida é moldada por sermos vendidos, traídos. A traição, ela pode fazer com que nós escolhemos um caminho, uma bifurcação que vai dar na nossa queda final. Quando nós não conseguimos superar a história da traição, do ciúme, da inveja, da rejeição, das conspirações, das ausências, das separações familiares, do nos tornarmos escravos de alguma coisa. Isso causa uma marca na nossa história de vida muito forte. E é necessário nós decidirmos superar isso, esses traumas, essas loucuras, essas incoerências na nossa vida, as calúnias, a escravidão de algum mau hábito, de alguma maneira deturpada de sentir, de pensar, de agir. Deus usa as nossas características, entenda por características, qualidades e defeitos, para nos levar aonde Ele quer e para fazermos o que Ele planejou. Foi por causa de um defeito de José que ele foi extirpado da sua família. Que defeito? Talvez o de se vangloriar. Além dele ser o queridinho do papai, o fato dele ir contar 2 vezes um sonho em que eu sou melhor do que vocês, eu sou o predileto do papai, não só do papai Jacó, mas do papai do céu, sabe? Deus me escolheu e inclusive vocês vão se dobrar. Então, quer dizer, ele pegou uma revelação e, sem sabedoria, ele esbanjou.
né? Tudo bem que Deus já havia planejado usar essa situação para levá-lo ao Egito, mas que foi por um defeito dele, foi. Os irmãos acabaram falando, peraí, quer dizer, já que ele vai ser o queridinho, vai mandar em nós, vamos acabar com ele logo? Contou também com os defeitos de caráter e de personalidade dos irmãos de José. Deus conta com tudo. Deus tem tudo planejado. Deus não é surpreendido. Ah, peraí, eu escolhi ele e não sabia que ele tinha esse defeito. Não, né? Não é assim que funciona com Deus. Deus é onisciente, sabe de tudo. Onipresente, ele está tanto no nosso passado, quanto no nosso presente, quanto no nosso futuro. Mas foi por causa de uma qualidade de José que ele se tornou vice-rei do Egito. Que qualidade era essa? A compaixão que ele teve pelos amigos ali do infortúnio, pelos companheiros de prisão, o copeiro, o padeiro. Ele se compadeceu desses dois homens que estavam perturbados pelos sonhos que tiveram. E aí José chegou lá e, pimba, usou um dom que Deus lhe deu, mas só pode ser usado, que a interpretação dos sonhos é com Deus. Deus é que dá a revelação. Mas só pode ser usado porque José se deixou usar, foi um instrumento. Ele não se trancou, não foi enclausurado na sua tristeza, na sua amargura, ali naquele presídio. Não. E peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar a mim e aos meus companheiros, enquanto nós estamos nessa prisão. Então foi por causa de uma qualidade do seu caráter, da sua personalidade, da sua generosidade, da sua bondade, que ele foi colocado como primeiro-ministro ao ser liberado e libertado para estar na presença de Faraó. O defeito ele pode ser até usado no início, mas não significa que tem que perdurar por toda a vida. Há que haver um aprimoramento do caráter, um aperfeiçoamento, mas Deus nos usa como seres integralmente, como seres plenos. Ele usa tudo aquilo que nós temos para poder cumprir o planejamento dele. Agora, uma das causas também que eu vejo que contribuíram para que José não ficasse aprisionado, para que o âmago de José não ficasse aprisionado naquela prisão junto com o corpo físico dele, foi a fé dele de que Deus estava no controle da situação e que, passando pelo que ele estava passando, ele cria que, em algum momento, Deus iria agir. E ele não ficou preso lá na terra de Canaã. No Egito, o José estava vivo. Olha só que loucura. E na pátria dele, ele estava morto. No Egito, José era aplaudido. Na terra dele, ele estava sendo chorado. Ninguém é feliz tendo a alma em outra parte. Você tem que estar inteiro aonde você está. Não adianta você ficar vivendo uma situação e a sua mente, a sua alma estar em outro lugar, em outra situação, em outro, sabe, no passado. Porque isso vai fazer com que o seu presente seja mais dolorido. Sua mente tem que estar no futuro. Você pode não estar vivendo atualmente aquilo que você gostaria de estar vivendo, mas a alma não pode estar aprisionada no passado, numa situação em que não dá mais fé, não é mais, bola para frente. Ah, para mim é fácil falar? Não, para mim não é fácil falar. Para mim é difícil falar. Eu também tenho situações na minha vida que, se eu ficar parada pensando, eu vou me lamentar.
E eu vou cair no erro, no grande erro da murmuração. A murmuração, ela atrai o destruidor para a nossa vida. É bíblico. José tinha tudo para ser infeliz, deprimido, desajustado. Porém, mesmo sem entender o porquê de todo aquele mal, ele confiou em Deus. E resolveu ser grato a Deus, mesmo estando passando por toda aquela situação injustamente. Ser grato a Deus quando você está passando por uma brabeira é uma liberalidade espiritual, em termos de generosidade, gratidão, humildade em relação a Deus, muito grande. E o resultado disso é o favor de Deus sobre a sua vida, como aconteceu com José. José foi favorecido por Deus, tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Por causa da atitude que ele deliberadamente decidiu ter, a de superação. José usou sua dor para cultivar a compaixão por quem estava próximo dele. E foi isso que fez com que ele fosse notado, lembrado e transportado para a presença de Faraó, o que lhe levaria ao vice-reinado. Essa atitude possibilitou com que sua fama chegasse ao palácio. Que atitude? A de ser bondoso, generoso com seu próximo, com seus próximos, o copeiro, o padeiro, o interesse em ajudá-los. Por que vocês estão assim? O que eu posso fazer? Poxa, José estava preso como eles. José sabia se relacionar consigo mesmo, com as suas dores, com o seu passado, com as situações de loucura que aconteceram na vida dele. E ele sabia se relacionar com os outros, apesar de ter sido ferido por outras pessoas. O perdão foi a chave que destrancou as portas da prisão e deixou fluir o amor. Esse tema é o tema da palestra do dia 24 de janeiro de 2014, no grupo de apoio Dependa de Deus. Eu vou palestrar sobre este tema, amor, misericórdia e perdão. Os ingredientes para que nós possamos decidir superar as histórias de amargura, de rejeição, de injúrias, de traição da nossa vida, as ausências, as separações, e seguirmos adiante, gratos a Deus por tudo e confiantes de que Deus ainda tem o melhor para nós. Hoje é dia 24 de janeiro. Eu vou colocar essa gravação já no YouTube e vou divulgar pelo Facebook. Se você tiver a oportunidade, compareça ao grupo de apoio Dependa de Deus, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a DEVET, do Recreio dos Bandeirantes, Avenida Genaro de Carvalho, 2400. É próxima à Avenida Bem-vindo de Novaes. E aí você vai poder estar junto comigo, ouvindo essa palestra, sendo curado, em nome de Jesus, e depois tem um culto maravilhoso de libertação. Tem tudo de bom da parte de Deus para você. E ouça esse programa na Rádio Perfeito Louvor, Dependa de Deus. Talvez essa edição vá na segunda-feira, mas você fica ligado na programação. Diariamente, 22h30 até as 23h30, programa Dependa de Deus na Rádio Perfeito Louvor, www.perfeitolouvor.com.br. Aliás, se eu fosse você, eu ficava ligado o dia inteiro, a noite inteira. Deixa o teu computador ligado na Rádio Perfeito Louvor. O Magno Araújo faz uma programação maravilhosa. Ele tem um programa de manhã ao vivo sensacional. O Henrique Café e a Glaucia fazem o Bom Dia também. E várias outras programações ao longo da programação
da Perfeito Louvor, eles fazem também, eles entram depois do Dependa de Deus. Quer dizer, é um trabalho desses 3 missionários, e eu me juntando a eles agora, Mônica Sampaio, que é para poder abençoar a tua vida. O Magno, a Glaucia, o Henrique são deficientes visuais, que fazem esse trabalho na Rádio Perfeito Louvor, tem esse ministério. E eu vou aproveitar a oportunidade. A minha agência missionária, Sementeira Divinas Promessas, que produz o programa Dependa de Deus, produz material evangelístico para a evangelização cristã. Se você está precisando produzir um material, fale comigo, divinaspromessas@gmail.com. divinaspromessas@gmail.com. A sua doação também é importante. Nós precisamos de dinheiro para nos mantermos, nós precisamos de dinheiro para manter a Rádio Perfeito Louvor, para manter os projetos missionários da agência Sementeira Divinas Promessas. É um trabalho nosso, isso é missão, isso não é um trabalho da nossa igreja, é um trabalho nosso. Então, quando você puder contribuir, colaborar, anunciar na rádio, o preço é pequenininho, entre em contato, divinaspromessas@gmail.com. Estamos aguardando você. Fique na paz.